Bom, boa noite pessoal, meu nome é Rogério, sou desenvolvedor aqui da Bluesoft e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre PWA, que é uma coisa que eu estou estudando aí ultimamente. Eu quero começar falando para vocês sobre o que não é PWA. As pessoas ouvem isso, está no hype, né? Então eu acho importante começar a falar sobre o que não é. PWA não é um app nativo, não existe isso de você instalar PWA. As pessoas falam de instalação, mas é um conceito muito mais simples, então eu vou explicar para vocês. Não tem isso de instalar PWA. Não é um aplicativo híbrido, não tem Ionic, não tem uma WebView lá que está rodando por baixo dos panos. Isso não existe. Não é um app de marketplace. Ou seja, você fez uma PWA, você não consegue disponibilizar ela hoje na Apple Store, na Google Play. Hoje você não consegue fazer isso. E não é bala de prata. As pessoas acham que PWA vai resolver o problema do mundo. Não, não vai. Uma vez que a gente sabe o que não é, agora a gente vai entender o que é uma PWA. Se vocês repararem, eu separei ali Progressive e Web App. Ou seja, a PWA nada mais é do que o seu Web App, só que agora ele está num nível acima. Então você já está fazendo a sua aplicação hoje, você já está um passo de subir para uma PWA. Você só precisa se preocupar com não ficar apoiado na Progressive Web App. Então, o que vai fazer o seu aplicativo subir de nível e passar a ser um Progressive Web App? Primeiro é trabalhar offline. Então você está construindo o seu site lá, né, a grosso modo, e ele vai começar a trabalhar offline. Então você já subiu de nível. Você construiu um aplicativo que traz uma experiência melhor para o usuário no mobile. Não só no mobile, mas a ideia do PWA é também acessar o mobile. Então você tem que trazer uma experiência melhor para ele do que você já tem hoje. Com a PWA você consegue ter recursos nativos do mobile. Então, há algum tempo atrás, a gente não conseguia, por exemplo, usar uma câmera do nosso aplicativo. Hoje, com as tecnologias que o browser suporta, você consegue acessar a câmera do seu celular diretamente. E a PWA ela também te oferece uma capacidade de você instalar isso na sua home screen. Só que não é uma instalação que você faz que nem um aplicativo. Nada mais é que um atalho para o seu site. Tá, mas por que eu devia fazer uma PWA? Porque é importante. As pessoas acham que fazer PWA é porque é legal, mas é interessante saber por quê. Primeiro que quando você está construindo uma PWA, ela é mais rápida. Então, como o seu foco é disponibilizar um recurso para o seu usuário de maneira rápida, você otimiza as coisas que você está fazendo na sua aplicação para que elas estejam disponíveis para o seu usuário de maneira mais rápida. Você consegue aumentar as conversões. Como o seu usuário consegue acessar a sua aplicação mais rápida, ele passa a ter mais gosto de usar a sua aplicação. Então, mais vezes ele vai comprar alguma coisa no seu site, vai alugar uma passagem no seu site, ele vai começar a converter mais os cliques dele. Você aumenta o engajamento dele. O usuário não gosta de esperar em lugar nenhum. Se ele dá um clique e tem que esperar, ele já fica desmotivado. E aí você construiu uma aplicação que é mais rápida. Então ele vai ficar mais engajado com a sua aplicação. Ela é altamente disponível. Como você consegue disponibilizar essa PWA offline? A ideia é que onde ele estiver, ele consiga acessar parte dos recursos da sua aplicação. Não dá para você disponibilizar toda a sua aplicação offline por motivos óbvios. Eu tenho uma lista de clientes que vão ser atualizados de minuto em minuto. Mas você consegue disponibilizar um montante de recursos que vai satisfazer ele trabalhando offline. Você consegue disponibilizar para ele um ambiente imersivo. Então, hoje, dentro da PWA, a gente consegue disponibilizar um ambiente que o usuário vai trabalhar em full screen, que não parece que ele está num browser mais. E você não precisa instalar. Hoje, a grande maioria das aplicações que você tem na Google Play, no Play Store, você precisa ir lá, baixar ela, esperar 5 minutos, aí você vai esperar instalar, e às vezes você está no 3G, às vezes você quer só olhar um negócio. A PWA não tem isso. Você acessou o site, está lá, já está disponível para você, você já ganhou um offline. Então, a maior vantagem dela é que você não precisa ir e instalar ela dentro do seu celular. Quais são os requisitos básicos para você ter uma PWA? Primeiro é o HTTPS. Como a gente trabalha com uma série de tecnologias aqui que vão interceptar algumas informações do usuário, é extremamente importante que você esteja seguro
dentro de um ambiente seguro, para prover segurança para o seu usuário. Porque se de repente você não está no HTTPS e um cara mal intencionado intercepta a senha do banco do seu usuário, acabou. Ele consegue acessar a conta do cara ou um número de cartão de crédito. Então é extremamente importante que você esteja dentro de HTTPS. É importante você, obviamente, se preocupar com os dispositivos mobile. Se você está fazendo uma aplicação que hoje não se preocupa com dispositivos mobile, você está perdendo uma grande parcela. E se você está querendo entregar uma PWA, é importante que você se preocupe com isso. Inicialmente, pelo menos a sua home screen, ela tem que ser carregada offline. É importante você se preocupar com isso. Às vezes a sua aplicação é muito robusta e você não vai disponibilizar uma série de recursos offline. Mas pelo menos a sua home screen, uma vez que o seu usuário acessou ela uma vez, na segunda vez, se ele estiver offline, ele tem que conseguir acessar de novo. Nem que seja para ele ter uma limitação dali para frente, mas precisa ser acessável. Você pode adicionar ela tem que ser adicionável à home screen do usuário. Ou seja, você consegue disponibilizar um arquivo que vai falar para o celular do usuário, falando assim, olha, se ele quiser, ele pode adicionar isso aqui na home screen dele. Ela tem que ter uma experiência imersiva. O usuário, quando ele está trabalhando dentro de um aplicativo, ele não fica esperando vários loads, transições que são muito rápidas e parece que ele está mudando de um ambiente para o outro. Ele tem uma experiência fluida. Quando você está construindo um website que tem o intuito de ser uma PWA, você também tem que se preocupar com isso. O Google ele tem um checklist que é muito interessante, que além dessas coisas que eu falei, ele inclui uma série de outras coisas que são importantes você se preocupar quando você estiver desenvolvendo. Desde você se preocupar com push notification, como ser indexado pelo Google, por exemplo. Uma das tecnologias que a gente usa para disponibilizar a PWA são o Service Worker. A gente tem uma apresentação aqui que o Bruno fez sobre isso e eu vou falar só por cima o que é. O Service Worker, ele basicamente é um proxy que existe entre o browser e a internet. Então toda requisição que o usuário for fazer, uma vez que o Service Worker estiver disponível dentro da aplicação, vai passar por ele. Então tudo que o usuário clicar ou pedir uma imagem, fazer um login, tudo vai bater no Service Worker. Por isso é extremamente importante que ele esteja sobre HTTPS, para que ninguém fora do seu contexto possa pegar aquelas informações. Para se você estiver fazendo uma PWA de um e-commerce, o cara não consiga lá interceptar essa requisição e pegar um número de cartão de crédito, por exemplo. A ideia do Service Worker é basicamente gerenciar o cache. Então a ideia dele é interceptar essas requisições que iriam sair para a internet e antes delas chegarem à internet, ele fornecer um cache que o usuário não vai precisar ir bater na internet ou bater no seu servidor. E uma coisa importante sobre o Service Worker é que ele não tem acesso ao browser, ele trabalha num contexto externo. Então não tem isso de acessar DOM, de você colocar um input hidden lá na sua página e querer pegar dentro do Service Worker. Ele só tem acesso às informações que estão no seu request. Aqui do lado a gente tem um ciclo de vida do Service Worker. Então quando o usuário acessa a primeira vez o seu website, ele tem um ciclo de vida de instalação que pode dar erro ou não. Se ele der erro, o seu usuário não vai receber mensagem nenhuma, você não tem que se preocupar com isso. Uma vez que ele tiver instalado, ele vai ser ativado, porque você pode ter um Service Worker já funcionando dentro do seu site e uma vez que você atualizou uma nova versão do seu Service Worker, ele vai aguardar que o seu usuário saia da sua página para daí ativar o Service Worker. Isso é para evitar que o seu usuário comece a ter modificações repentinas que ele não entende o que está acontecendo. Então ele espera a jornada do usuário acabar para daí entrar em ativação. E aí a gente tem o passo que ele fica aguardando requisições de mensageria ou que ele terminou porque o seu usuário saiu da aplicação. Aqui a gente tem o código mais simples que é para você registrar um Service Worker. Vocês podem notar que é sempre muito importante você fazer aquele if ali para garantir que você não vai tentar registrar um Service Worker em um browser que não tem suporte. Hoje a maioria dos browsers tem suporte, mas o Safari da Apple eles estão resistindo a entrar nesse mundo. Então é importante você validar isso, até porque é importante você também não se apoiar no seu Service Worker. A sua aplicação tem que funcionar sem que isso esteja disponível. Aqui a gente tem um evento de instalação. Quando o usuário entra a primeira vez, ele vai disparar esse evento. Aqui, se vocês repararem, a gente faz o cache de alguns recursos dentro do nosso Service Worker. Então a gente abre um cache e
faz a indexação desses recursos para que a próxima vez que o seu usuário precisar desses recursos, a gente consiga recuperar ele do cache. É importante notar que o cache é versionado. Se você cair na besteira de colocar lá um cache sem versionar ele, você vai ter problema para limpar isso depois. Então é sempre muito importante você versionar o seu cache. Hoje, dependendo da aplicação que você está construindo, já tem ferramentas que fazem isso para você. Então muitas vezes em desenvolvimento você não vai ter que se preocupar com isso. E aí a gente tem o evento de fetch. Esse evento ele é executado toda vez que o seu usuário faz uma requisição na aplicação. Então se ele busca uma imagem, se ele dá um clique num link, se ele faz um login, e o seu service worker está registrado, tudo bate aqui. Você pode simplesmente delegar essa requisição para o servidor, fazendo a chamada do fetch e passando o request para frente, ou, que é a melhor estratégia e é recomendada, é você primeiro verificar se aquilo que o seu usuário está solicitando já não está no seu cache, que é o que a gente chama de cache first. Então você primeiro verifica se a requisição já não existe no cache, se ela não existir, você simplesmente delega ela para frente, para ela bater no servidor. Uma das coisas que é legal quando a gente está trabalhando com PWA é o banner de instalação. A ideia dele é que uma vez que o usuário usa muito a sua aplicação, o seu web app, o seu site, é que ele pode adicionar um atalho desse seu site à home screen do celular dele. Não é uma instalação efetiva, porque ele não faz o download de nada. Se você remover aquele atalho da tela inicial, ele vai sumir. É basicamente um atalho que o usuário põe lá na frente para ele ter um acesso rápido à sua aplicação. Para isso acontecer, primeiro você precisa ter um Service Worker registrado. A segunda coisa que é importante é que você precisa ter um Web App Manifest. Esse arquivo é um arquivo descritor do seu site. Basicamente você diz qual é o nome da aplicação que vai aparecer na sua home screen, você diz um ícone que você quer usar e você diz qual que é um título que você vai querer que apareça ali quando ele mostrar esse banner. Hoje esse banner ele usa o critério do browser. Cada browser tem o seu critério para fazer aparecer isso. O que isso quer dizer? O Chrome hoje ele tem um critério muito simples. Uma vez que o seu usuário acessou a sua aplicação 2 vezes dentro de 5 minutos, ele acredita que aquela aplicação é elegível para aparecer esse banner. Ou seja, o navegador decide quando ele quer que esse banner apareça. Em alguns casos pode ser interessante para você como desenvolvedor atrasar essa aparição, a exibição desse banner. Vamos supor que o seu usuário está lá selecionando as compras do carrinho dele e aí o navegador fala, olha, eu vou exibir o banner. Você pode escutar um evento que é o before prompt e segurar esse banner. Então você fala assim, não, espera que ele está fazendo as compras ainda. E aí quando ele finalizar uma compra, você exibe esse banner. Porque aí ele está feliz, ele acabou de fazer uma compra, então ele é mais propenso a clicar no Update Home Screen. Então você pode segurar esse evento. Você não pode forçar o evento a ser exibido. Você não consegue forçar esse banner. Mas você pode atrasar ele uma vez que o navegador decidiu exibir ele. E o que é importante a gente fazer o cache? Normalmente quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, normalmente ela tem uma estrutura. Então é importante você fazer o cache dessa estrutura, porque assim você evita de bater no servidor. Então um JS que você usa em todas as páginas, as suas folhas de estilo do seu template, o HTML de uma tela de login, de uma tela que é usada em toda a sua aplicação, é extremamente interessante você fazer o cache disso. Recursos estáticos, se você tem o logo da sua empresa, não tem por que toda hora ir no servidor, faz o cache disso. Recursos comuns, tem um JavaScript que você usa em todas as páginas, faz o cache disso, porque assim você não precisa que o seu usuário fique esperando uma requisição a mais. Recursos que são raramente atualizados, de repente você tem uma lista de produtos e dificilmente existe uma atualização dela. É interessante você fazer o cache daquilo, porque assim você garante que quando o usuário pedir, você vai ter uma resposta mais rápida. Novamente a gente tem aqui a estratégia do cache first. Você cacheia as coisas e antes de você mandar uma requisição para o servidor, você pergunta para o cache se aquilo está cacheado. A gente já tem um legado do app cache, que era uma maneira que a gente tinha para fazer o cache de coisas dentro das nossas aplicações. Eu não recomendo usar essa estratégia porque o app cache ele funciona muito com magia negra.
Você coloca uma série de informações lá, e aí você diz, eu quero cachear esses recursos aqui, e se der certo, beleza, o navegador vai cachear, ele vai saber como responder, ele vai resolver tudo. E você não sabe se aquilo está funcionando, você não consegue testar local, se dá pau ele simplesmente ignora. Então é muito ruim. Com Service Worker você consegue controlar tudo isso. Você consegue controlar o que você vai cachear, você consegue controlar quais caches você tem, você consegue controlar se você quer ir no servidor agora ou não. Então o App Cache ainda funciona, mas não é recomendado usar ele. Você devia usar ele só como um fallback. De repente você está numa aplicação crítica, vale a pena você deixar ele como fallback lá para um browser tipo o Safari, que não tem o acesso ao Service Worker. E por último, o pensamento progressivo. Primeiro, quando você estiver construindo uma PWA, é importante você dar a sensação de nativo para o seu usuário. O seu usuário está usando aquela aplicação, ele não tem que se sentir fora do contexto dele. Ele tem que se sentir como se ele estivesse usando uma aplicação que foi desenvolvida em Android, que foi desenvolvida no iOS. Ele tem que se sentir parte daquele universo. Ele não tem que perceber que a aplicação que ele está usando é um site que demora para carregar, que leva vários milissegundos para dar uma resposta para ele. E aí a gente entra na parte da performance. É importante você sempre se preocupar com a performance quando você estiver construindo uma PWA. Os usuários de aplicações mobile, eles não gostam de esperar, eles não estão acostumados a esperar. Porque quando você constrói uma aplicação nativa, você não tem que ficar esperando carregar a tela. E quando ele estiver usando a sua PWA, ele também não tem que esperar isso acontecer. E aí, quando você desenvolve a sua aplicação voltada para performance, além de você entregar para o usuário do mobile o que ele já tem, o que ele já espera, você também ganha a confiança dos usuários de desktop, porque eles estão acostumados a esperar por algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas uma vez que eles começam a acessar uma aplicação e eles não têm que esperar, eles vão usar mais aquela aplicação, porque ela é diferente das outras. Você não pode ser dependente de todos esses recursos. Você tem que ter em mente que essa é uma ideia progressiva. Você entrega uma experiência melhor para o seu usuário uma vez que você tem na mão todos esses recursos. Se você consegue fazer o cache, se você consegue entregar uma experiência de mobile mais rica para o usuário, é maravilhoso. Mas uma vez que a sua aplicação não tem acesso a um Service Worker, não tem acesso a uma instalação na home screen, a sua aplicação não pode parar de funcionar. Você não pode se apoiar em cima disso para construir a sua aplicação. E por último, é importante você pensar primeiro no mobile. A ideia de você construir a sua aplicação primeiro para o mobile te traz uma aplicação mais rica. Porque quando você constrói a sua aplicação pensando em recursos menores, você consegue dar soluções mais criativas e mais personalizadas. Então quando você disponibilizar isso para um desktop, por exemplo, o seu usuário não vai ter aquele monte de informação na tela, que é o mesmo caso do seu usuário mobile. Então se você pensa primeiro em desenvolver para o mobile, você consegue entregar uma experiência mais rica para os dois tipos de usuários que você está atendendo. Alguma pergunta? Então é isso.